lembrando que para os hebreus, tá? Eles só têm o Antigo Testamento, os hebreus não messiânicos, obviamente eles só têm o Antigo Testamento. E por que eles só têm o Antigo Testamento? Porque a mensagem do Antigo Testamento, via de regra, é a nação do povo de Israel, e, além da mensagem do povo de Israel, por meio do povo de Israel virá o Messias, tá? Para salvar o povo hebreu e a humanidade toda. Como os hebreus não messiânicos ainda esperam a vinda do Messias, óbvio que eles não têm Novo Testamento, porque o Novo Testamento é a mensagem que o Messias já veio. Não é isso? É a mensagem que o Messias já veio. E se o Messias, para eles, ainda não veio, não faz sentido eles terem um Novo Testamento. Tranquilo? Então, quando nós falarmos em Bíblia hebraica, você já sabe que a gente está falando apenas de Antigo Testamento. E na Bíblia hebraica, a nomenclatura vai ser Torá, Neviim e Ketuvim com K. TNK. Esse TNK eu posso chamar de Tanakh, tá? Esse TNK eu posso chamar de escrituras do Antigo Testamento, escrituras dos hebreus, eu posso chamar... Geralmente vai ser Tanakh. Quando você vê Tanakh, você já sabe o que a gente está falando acerca desse assunto aí. Beleza? Tranquilo? Então, nós vamos agora explorar o Antigo Testamento. Tranquilo? Eu mandei já lá no grupo a foto. Quem quiser dar uma olhadinha depois, na foto, ao final de cada aula, a gente vai mandando aí. Tranquilo? Para ficar registrado. Então, vamos lá. Antigo Testamento. Introdução à teologia do Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento é um estudo de teologia sistemática, né? É um estudo sistemático da revelação divina dos 39 livros do Antigo Testamento. Beleza? Lembrando que 39 é para a versão protestante. Se nós estivermos falando de católicos, esses 39 muda, tá? Para os católicos, aqui serão 46, tá? Lembrando que a gente já falou mais cedo, na Bíblia Católica tem 7 livros a mais, além dos acréscimos a Daniel e os acréscimos a Esther, ok? O Antigo Testamento estabelece as bases para o Novo. Ambos formam uma narrativa unificada de redenção. Pessoal, o Antigo Testamento ele não é descontinuado do Novo, tá? O Antigo Testamento o Novo Testamento ele é uma continuação do Antigo. Não há descontinuidade, não há barreira, não há quebra, tá? O que nós temos ali é uma continuidade, ok? Lembrando que, eu falei mais cedo, teve um carinha no século II que tentou fazer um cânon sem Antigo Testamento. Ele não gostava de hebreu. É o Marcião ou Marcion, tá? Então, Marcion ou Marcião, ele tentou fazer um cânon sem escrituras hebraicas, só com textos gregos, ok? E a igreja rejeitou os escritos de Marcião, inclusive o considerou como um herege, tá? Ele é considerado como um herege da igreja. Então, nós utilizamos análise histórica, literária e teológica para interpretar adequadamente os textos sagrados. A teologia do Antigo Testamento, então, dentro da Tanakh, ao T, ao N, ao K, tá? Tanakh, eu posso, então, adicionar as consoantes T, N, K, para não esquecer nunca mais. E posso adicionar aqui um A e outro A, vai fazer a palavra Tanakh, tá? Se eu ignorar as duas vogais do A, tá? Da palavra Tanakh, eu vou ter, então, TNK de Torá, Neviim e Ketuvim. Torá é a lei, Neviim são os profetas, Ketuvim são os escritos. Lembrando que o Neviim distribui-se em profetas anteriores e profetas posteriores, tá? E nós temos também os Ketuvim, que são os escritos, beleza? Os escritos. Esses escritos, tá, dividem-se em poesia, os Megilote, que são em 5 rolos, que são lidos em festas judaicas, festas especiais, tá? E o Ketuvim, que são os escritos. Tranquilo, pessoal? Não esqueçam dessa nomenclatura aí da Tanakh, ok? Qual é a teologia do Pentateuco? Vamos entrar agora aqui a teologia de cada período, tá? De cada porção dessa que nós estamos vendo aí. Tranquilo? Vamos lá. A Tanakh, ela apresenta a Torá, a redenção. Deus resgata Israel da escravidão. Então, a redenção, que a gente vai ver de maneira clara, só lá no Novo Testamento, tá? Ela já é apresentada de maneira introdutória desde o Antigo, tá? Quando o povo de Israel, tá, é resgatado, é redimido
saindo do Egito, isso demonstra já algo que vai acontecer lá no futuro de maneira plena. Tá? Então, a redenção já é apresentada ali, por meio de um libertador, que é Moisés, tá? E há muitos paralelos entre a saída do Egito e a saída do Egito espiritual, né? Do mundo, digamos assim, para a salvação, que o nosso libertador perfeito, que é Cristo, apresentará no Novo Testamento. Então, o Antigo Testamento ele é cheio de sombras, de tipologias, de coisas imperfeitas, apontando para o perfeito. E o perfeito chega em Cristo. Cristo é o perfeito. Ok? Muito bem. Nós temos no Antigo Testamento redenção, nós temos no Antigo Testamento aliança, estabelecimento de Deus lá no Pacto do Sinai. Tá? Nós temos a queda, apresentada lá por conta do pecado. Tá? E nós temos ainda essa redenção apresentada para a queda, tá? Que é uma redenção temporária, que é a redenção dos sacrifícios, tá? Da redenção dos sacrifícios levíticos, tá? Que era um sacrifício temporário para resolver de maneira superficial algo que só seria resolvido de maneira plena em Cristo. Ok? Então, o Pentateuco ele apresenta redenção, aliança, queda e criação. Pessoal, só para tirar uma dúvida aqui, uma curiosidade, muita gente pergunta assim, Isaac, eu tenho muitas dúvidas sobre o livro do Gênesis. E geralmente a maioria das dúvidas e das tretas, pessoal, estão em Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 11. O que a gente tem de Gênesis de 1 a 11? A gente tem de Gênesis 1 a 11, nós temos, tá? Os dias da criação foram literais ou são dias de 24 horas? A Terra, ela é terra jovem, 6 a 10 mil anos, ou ela tem milhões de anos? Tá? Os gigantes lá de Gênesis 6, eram gigantes ou não eram gigantes? Que gigantes era aquele? Tá? Quem eram aqueles filhos de Deus? Quem eram os filhos dos homens? A Torre de Babel, tá? O dilúvio, ele foi geral ou foi um dilúvio local? Perceba que há muitas dúvidas e curiosidades, Gênesis de 1 a 11. Porém, quando eu sou questionado, interpelado acerca dessas dúvidas, e os senhores e senhoras, como teólogos, são e serão ainda interpelados sobre alguma dúvida que está constante em Gênesis de 1 a 11, a resposta mais prudente a dar é o seguinte: o livro do Gênesis, bem como toda o Pentateuco, como toda a Torá, tem um propósito. Tem um propósito. Qual é o propósito da Torá, do Gênesis? É falar da origem do povo de Israel. Quem escreveu o livro do Gênesis? Quem escreveu o livro do Gênesis foi Moisés. Moisés é o libertador da nação de Israel. Qual o propósito do livro de Gênesis? Mostrar para Israel a origem deles. E qual é a origem do povo de Israel? Os patriarcas. E quem são os patriarcas? Abraão, Isaque, Jacó e poderia dizer José também. Tá? Daí, pessoal, perceba o seguinte: o escritor do Gênesis, Deus inspirando Moisés, ele escreve Gênesis de 1 a 11. Ele coloca ali milhares de anos, ou milhões, dependendo da teoria que você acreditar, de anos, em 11 capítulos. Tá? E aí, do capítulo 12 ao 50, ele desacelera o ritmo da narrativa para falar de 4 pessoas. Abraão é coisa muito rápida. O processo é muito rápido. Aí, quando chega em Gênesis, tá? O processo fica mais lento, em Gênesis 12. Vocês conseguiram perceber que fica mais lento em Gênesis 12? Por quê? Porque o propósito é falar da nação de Israel. Tranquilo? Da origem da nação de Israel. Ok? Pessoal, só 30 segundos que eu vou mudar meu roteador aqui para botar numa internet melhor, rapidinho. Estou só trocando aqui, pode ser que dê uma variadinha. Peraí. Eu tenho aqui um roteador reserva. Que acho que vai ficar melhor. Só um minutinho. Ok? Tranquilo, voltei agora aqui. Pessoal, compreendido então essa parte aí? O propósito de Gênesis 1 a 11 não é tirar a nossa curiosidade, não é responder as nossas dúvidas. Infelizmente, tá? As dúvidas que a gente tem de Gênesis de 1 a 11 continuarão. Tá? Continuarão. Por quê? Porque o propósito nosso lá
Gênesis de 1 a 11, tá? É trazer um contexto, tá? Então, o Germano chegou agora aí, bem-vindo, Germano, amazonense, lá de Tefé. Ele é historiador. Eu imagino que ele está numa aula de história e alguém pergunte para ele assim, professor Germano, me fala um pouquinho aí sobre a Segunda Guerra Mundial. O que ele pode falar para o aluno? O aluno, eu tenho quanto tempo para ele dar essa resposta? 20 minutos? Ok, então eu vou gastar os 5 primeiros minutos contextualizando. Olha, 500 anos atrás nós tivemos a Reforma Protestante, e depois no século XVI a formação dos Estados modernos, no século XVII o racionalismo, no século XVIII o iluminismo, no século XIX a Revolução Industrial. Aí chegamos no século XX, que começou com tensões e tal, até ele chegar na guerra. Perceba que, para ele chegar onde ele quer, ele teve que caminhar 500 anos. Só que esses 500 anos que ele andou, você concorda comigo que ele foi muito rápido? E que ele não estava preocupado em dar detalhes desses 500 anos? Vocês concordam comigo? Por que ele não estava preocupado em dar detalhes desses primeiros 500 anos? Porque não é o propósito. Não é o propósito. O propósito é responder uma pergunta do século XX. E aí, como o propósito é responder uma pergunta do século XX, ele vai acelerar. Tá? Ele vai acelerar nas outras coisas que não interessam. Ok? Então, é isso que a gente tem que responder quando nós estivermos respondendo uma pergunta de Gênesis. Tranquilo, pessoal? A gente tem que saber o seguinte, o propósito de Gênesis é explicar a origem do povo de Israel. Esse é o propósito, tá? E esse propósito é alcançado falando de Abraão, de Isaac, de Jacó e de José, tá? Então, o relato de Gênesis de 1 a 11 é só acelerando do início da criação até chegar em Abraão. Muitas lacunas ficam, muitas dúvidas ficam, mas não é o propósito de Deus tirar as nossas dúvidas e as nossas curiosidades desse período. Óbvio que nós, como teólogos, vamos pesquisar, vamos ler o que um autor disse, o que um teórico disse, o que um outro teórico disse, mas o propósito maior ali não era tirar as nossas curiosidades, era falar da origem da nação de Israel. Tranquilo? Vamos lá. Então, depois da Torá, nós temos os livros históricos, né, onde a gente vai ver a fidelidade de Deus ao apresentar os líderes, né, no caso dos líderes ali, os juízes, primeiro os libertadores, Moisés, depois Josué, os juízes, né, como que o povo rapidamente apostatou da fé, ou seja, abandona o Deus que o sustentou no deserto, tá? E os juízos que virão. O Antigo Testamento pode ser resumido com isso. Deus cuida de Israel, tira do Egito, sustenta no deserto, coloca na Terra Prometida, e lá na Terra Prometida o povo desobedece, idolatra, e o castigo de Deus vem. A Síria castiga o reino do norte, Babilônia castiga o reino do sul, mas todo o povo de Israel foi castigado. Israel ao norte de uma maneira, Judá ao sul de outra maneira. Tá? E lá nos livros poéticos, na terceira divisão da Bíblia hebraica, nós temos então os poéticos, né? Salmos, Provérbios e Jó, né? Salmos são expressões de adoração, lamento e louvor que refletem toda a experiência humana com Deus. Cuidado, porque muita gente pensa que todos os salmos são de Davi, e não. Embora hajam muitos salmos de Davi, tem salmo dos filhos de Coré, tem salmo de Ana, tem salmo de Samuel, tem salmo de Moisés. Cuidado, tá? Cuidado, porque às vezes o senso comum acredita que todos os salmos foram escritos por Moisés, e não, tá? Provérbios, sabedoria prática, né, em harmonia com a ordem divina. Eu quero só falar aqui sobre algumas curiosidades da poesia, tá? A poesia hebraica, pessoal, é diferente da poesia brasileira. A poesia brasileira, que nós herdamos da poesia portuguesa, o foco, tá, é na rima. A rima, tá? Agora, lembra o seguinte, o escritor hebreu, ele não está nem aí para rima, tá? O escritor hebreu, ele tem outros propósitos. Eu vou até voltar aqui para olhar para vocês, tá? Ele tem outros propósitos. Qual é o propósito da poesia hebraica? Tem diversos outros. Por exemplo, uma coisa que enriquece a poesia hebraica, pessoal, é uma coisa chamada paralelismo, tá? O que é o paralelismo? Como que seria uma poesia portuguesa ou brasileira, né? Batatinha quando nasce, ramo pelo chão, menina quando dorme, põe a mão no coração, rimando. Na poesia hebraica, eles não estão nem aí para rima. O que eles vão focar na poesia hebraica? Paralelismo, tá? Eu posso ter um paralelismo sinonímico, usando sinônimos para reforçar uma ideia, ou eu posso ter um paralelismo, que é o mais usado, que é o paralelismo antitético. Vocês devem lembrar lá de língua portuguesa que tem uma figura de linguagem chamada antítese. O que é a antítese? Ele coloca em contraposição coisas contrárias, dia e noite,
quente e frio, tá? Verão e inverno. Quando eu faço isso, eu estou sendo, tá? Antitético. A poesia hebraica, ela ama, tá? Antítese. Por exemplo, quando eu olho lá para Provérbios, no capítulo 10 em diante, eu tenho lá algumas bíblias trazem na epígrafe o seguinte: provérbios antitéticos. O que seriam esses provérbios antitéticos, pessoal? Provérbios antitéticos é provérbios usando antítese. Eu vou comparar o bom com o mal, o filho sábio com o filho louco, a mulher sábia com a mulher louca, o diligente, que é o trabalhador, com o preguiçoso. E aí você consegue perceber isso claramente quando você lê Provérbios. O filho sábio é o orgulho do pai. Aí vem agora a antítese. Mas o filho louco é a vergonha da mãe. Perceba, filho sábio e filho louco. Esse louco aqui é um louco que está na cadeira, na camisa de força, rasgando dinheiro? Não. Esse louco aqui é o contrário de sábio. Tá? Então, eu sempre vou achar o que significa aquela palavra olhando para a frase anterior. Compreendido isso aí, pessoal? Então, paralelismo antitético. O filho sábio, o filho louco. A mulher sábia edifica a sua casa. A mulher louca a destrói. O homem diligente trabalha e se satisfaz. O preguiçoso deseja e nada tem. Sempre eu estou comparando a mulher sábia, a mulher louca, o filho sábio, o filho louco, o trabalhador e o preguiçoso, o que guarda e o que não guarda, o sóbrio e o bêbado, o tempo todo. Isso é paralelismo. É uma característica da poesia hebraica. Anota isso aí, por favor. Paralelismo. Eu posso usar o paralelismo com coisas contrárias, que é antítese, ou eu posso usar o paralelismo progressivo, aumentando o nível da minha informação. Por exemplo, Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Ele anda, nem se detém. O que é deter? Parar no caminho dos pecadores. E nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, primeiro ele andava na frente do perigo, depois ele parou para conversar com o perigo, depois ele sentou com o perigo. Conseguiram perceber uma progressão aí, pessoal? Conseguiram perceber a progressão? Então, isso é chamado de paralelismo progressivo, tá? Eu posso usar sinônimos nessa progressão, tá? Vamos lá. O caminho dos loucos é destruição, mas o caminho dos sábios é vida. O caminho dos loucos é escuridão, mas o caminho dos sábios é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Tá? Então, o tempo todo, o proverbista, tá? Está, então, direcionando essas... Como que eu posso dizer? Ele vai direcionando essas informações, tá? De maneira a fazer uma comparação antitética. Ok? Ok, Ari, você não está no grupo ainda, desculpa. No primeiro intervalo em que a gente tiver, eu já te adiciono lá, tá bom? Me lembra lá no WhatsApp que eu já vou te adicionar. Então, paralelismo, antitético, progressivo. Compreendido isso aí? Outra característica da poesia hebraica, acróstico. É só nome estranho, pessoal, mas que vocês precisam lembrar, tá? Vocês precisam lembrar. O que é um acróstico? Acróstico é um jogo de palavras em que eu uso letras. Por exemplo, tá? Deixa eu pegar o nome de alguém aqui que é fácil de mexer aqui. Roabe. Roabe tem 5 letras. Eu posso dizer o seguinte, pessoal, vamos dar 5 características para o Roabe, e essas características começam com as letras do seu nome, tá? Com R, ele é resiliente. Com O, ele é obediente. Com A, ele é amigo. Com B, ele é bom. Com E, ele é excelente. Perceba, eu peguei 5 adjetivos com o nome Roabe e fiz com a letra R, com a letra O, com a letra A, com a letra B, com a letra E. Perceberam que eu posso fazer isso com qualquer nome? Vocês já devem ter visto camisas escrito Jesus, de cima para baixo na vertical. Aí do J eu puxo uma palavra, do E outra palavra. Por exemplo, jovem, eu já vi, jovem, essa sua única solução. Jesus, jovem, essa sua única solução. Com a palavra Jesus, eu peguei 5 letras e montei uma frase. Entenderam o que é acróstico, pessoal? Na Bíblia hebraica, a gente tem acróstico? Tem, e muito, tá? Por exemplo, o Rabi gostou ali dos adjetivos, né, Rabi? Dá uma olhada aí, por favor, no Salmo 119. Abre a Bíblia de vocês, e vocês são ricos, tem Bíblia de estudo. Eu tenho certeza que a Bíblia de vocês tem a dica lá do Salmo 119. Por que o Salmo 119 é tão grande? O Salmo 119 é grande porque o salmista
pegou o alfabeto hebraico, tem 22 letras, não tem consoante, só vogal, ou desculpa, não tem vogal, só consoante. Pegou as 22 letras do alfabeto hebraico e ele fez o seguinte: vou escrever sobre a palavra de Deus. Vou fazer 8 versos, tá? Com a letra A, 8 versos só começando com a letra B, 8 versos só começando com a letra C, 8 versos começando com a letra D, falando sobre a palavra, tá? Foi isso que o salmista fez no Salmo 119, tá? Óbvio que no alfabeto hebraico. Se você pegar o Salmo 119 em hebraico, os 8 primeiros versos começam com Aleph. Do 9 ao 16 começa com Bet. Do 17 ao 24 começa com Gimel. Do 25 ao 32 começa com Dalet. Todos os versos começam com a letra no alfabeto hebraico. Óbvio que quando eu traduzo para o português, perde-se isso. Mas para você saber que isso aí era um acróstico, algumas bíblias trazem lá em cima Aleph, aí lá no verso 1 ao 8, aí no 9 vem Bet, aí depois vem Gimel. Dá uma olhada na Bíblia de vocês aí. A maioria das Bíblias, mesmo não sendo de estudo, trazem essas letras aí. Confirma? Vocês viram aí as letras? Confirma. Eu estou vendo aqui na minha, tem isso. Positivo. Então, 8 versos começa com Aleph, depois 8 versos começa com Bet, 8 versos começa com Gimel, 8 versos começa com Dalet, 8 versos, e aí vai. Tá? Ah, Isaac, mas na minha tá tudo bagunçado. Óbvio, em português muda o sentido, tá? Tem bíblias que não tem o nome da letra, mas começa com negrito, verso 1, com negrito, verso 9, com negrito, verso 17, e assim vai indo. Ok? Então, assim, se você quiser, para efeito de conhecimento, depois da imersão, tá? Não hoje, amanhã, outro dia, decorar a sequência do alfabeto hebraico, só para você saber o alfabeto hebraico de cabeça. Eu acho que o teólogo tem que saber o alfabeto hebraico de cabeça e o alfabeto grego, acho que é importante, tá? Então, você pode decorar olhando o Salmo 119, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, e vai embora, tá? Então, é uma oportunidade aí. Tranquilo? Tem mais acróstico na Bíblia? Tem. Já foi objeto de prova, de questão de prova também do concurso de capelão. Dá uma olhada lá na Lamentações de Jeremias. Abre aí no livro de Jeremias, profeta Jeremias. Aí logo depois do profeta Jeremias vem o livro de Lamentações de Jeremias, um livro que foi escrito quando a queda de Jerusalém. Jerusalém caiu e Jeremias chorou a queda de Jerusalém. Agora pensa no chorar com estilo, meu amigo. É isso que eu chamo chorar com estilo. Chorar com classe. É o que Jeremias fez. Fala, Davi, fala alguma coisa? Sim, professor. Você falou aí de 2 paralelismos, né? Antitético e o progressivo. O acróstico, ele não é um paralelismo. Não, o acróstico não é um paralelismo. Ele é outra característica da poesia hebraica. A poesia hebraica eu posso usar paralelismos para deixar meu texto bonito. A beleza da poesia hebraica está no paralelismo. Ou eu posso usar outra estratégia de beleza textual, que é o acróstico. Tá? Pessoal, quantas letras tem o alfabeto hebraico mesmo que eu falei agora há pouco? 22 consoantes. 22. Dá uma olhada em Lamentações aí. Lamentações, capítulo 1. Verifica para mim quantos versos tem em Lamentações 1. Juan Miranda está na área de Colíder. Um abraço, meu amigo. São 22 versos. 22 versos, Leônidas. Será que é coincidência, Leônidas, você ter 22 versos? Ou será que cada verso começa com uma letra do alfabeto hebraico? Dá uma olhada em Lamentações 2. 22 também. 22 também? Coincidência. Será que é coincidência? Dá uma olhada em Lamentações 4. Puro 3. Vai para o 4. 22 também. E Lamentações 5? 22. 22 também? Ok, então o capítulo 1, 2, 4 e 5 de Lamentações tem 22 versos. É coincidência ou Jeremias chorou com classe? Cada verso começando com uma letra do alfabeto hebraico. É um chorão com classe. A próxima vez que disserem para você, vamos abrir na Bíblia do profeta Chorão, você grita lá no meio da igreja, chorão, mas com classe, entendeu? Chorou com classe. Agora dá uma olhada no capítulo 3, Lamentações 3. Quantos versos tem? 66.
Qual a ligação matemática de 66 com 22? Olha só que pergunta difícil para o pessoal que é de humanas mexer com matemática. 3 vezes mais. 3 vezes mais, é o triplo. Por quê? Porque no capítulo 3, que é o do meio, ele não usou um verso, uma letra, um verso para cada letra. Ele usou 3 versos para cada letra. 3 versos com Aleph, 3 versos com Bet, 3 versos com Gimel. E óbvio, se ele está usando 3 versos para cada letra, vai dar 3 vezes 22. E quanto dá 3 vezes 22? 66. No capítulo do meio, tá? Será que foi coincidência ou ele escolheu as letras para colocar de maneira adequada e de maneira bela? A beleza do texto hebraico, da poesia hebraica, está aí. Fala, Rob. E levando em consideração, professor, que o número 3 também é um número que representaria essa perfeição dentro do judaísmo, ele também pensou nisso, pelo que parece aqui, né? Tanto o número 3 quanto o número 7, né? Ele usou o número 3. E ele usou do 3 centralizado, né? Então, é possível até tentar depois montar um desenho que o 3 está em destaque, alguma coisa assim. Mas perceba que dá trabalho, né? Dá trabalho. Chorar dá trabalho. O Salmo 119 deve ter dado muito trabalho, porque eram 8 versos com cada letra, por isso deu 8 vezes 22, que dá 176. Já aí em Lamentações ele usou um verso em cada letra, no capítulo 1, 2, 4 e 5, e usou 3 no capítulo 3, e por conta disso, tá? Lá nos Profetas, em outros textos poéticos, a gente vai ter mais acróstico, tá? Salvo engano, um Provérbios 30 ou 31 também é um acróstico, enfim, tem outros. Se você procurar aí, depois você consegue fazer uma pesquisa e ver onde tem mais acrósticos na Bíblia. O que eu preciso que você lembre falou em poesia hebraica, esquece rima. Você vai lembrar de paralelismo, que pode ser antitético, usando antítese, ou pode ser sinonímico, usando sinônimos. Esses sinonímicos, tá? Pode ser também chamado de progressivo. Beleza? Progressivo é quando ele reforça uma informação. Às vezes ele vai comparar o filho sábio e o filho louco, às vezes ele vai comparar o filho sábio com o filho sábio, reforçando a informação do filho sábio. Tranquilo? Vamos achar um sinonímico aqui, só para não ficar nas minhas palavras? Me ajuda aí a achar um salmo sinonímico, um provérbio, em que ele reforça uma informação que ele já tinha dado, ele só dá uma reforçada. Abre aí provérbio em qualquer lugar e tenta achar. Por exemplo, achei aqui Provérbios 15. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. E aí, pessoal, esse verso aqui é um paralelismo sinonímico ou antitético? A palavra branda desvia o furor, mas a dura suscita a ira. É sinonímico, é progressivo ou é antitético? Antitético. Porque está usando a figura de linguagem antítese. E o que é antítese? Contraposição de coisas contrárias. Eu tenho a palavra branda, né? A pessoa vem brigar com você, calma, vamos conversar, tá? Opa, calmou, furou. E eu tenho a palavra esquentada, que suscita ira e que gera briga. Então, palavra branda. Aí eu continuo no Provérbios 15. Vamos lá. Verso 4. A língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Aqui é antítese de novo. O insensato despreza a instrução do pai, mas o que atende à repreensão concede a prudência. Então, a maioria dos textos são antitéticos. Deixa eu ver se eu consigo achar algum sinonímico aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Me ajudem aí. Professor, no caso, o antitético também não pode ser progressivo? Pode ser progressivo quando ele piora, né? Quer dizer, é difícil fazer uma progressividade no antitético, porque primeiro fala uma coisa boa, outra coisa ruim, né? Então não está indo, o progressivo está indo no mesmo sentido. O sinonímico, por que ele é progressivo, chamado de progressivo? Porque ele está indo no mesmo caminho, ele não está indo no lugar contrário. O antitético, é difícil você avançar quando você fala em calor e frio, tá? É só a contraposição mesmo ali. Dizem que não há limite para a maldade, né? Então uma coisa vai só puxando abismo em abismo e aí, no final... Abismo chamou de abismo. Deixa eu ver aqui. 16, 18, mestre. O progressivo poderia ser: filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixe o ensinamento da tua mãe. Pronto, a instrução do pai e o ensinamento da mãe. O ensinamento da mãe e a instrução do pai são sinônimos. É uma possibilidade. Ok? Então, é isso aí, beleza? Lembrando, pessoal, eu vi ali o Rob colocando que ele está com a Bíblia de Jerusalém. Pessoal, essas Bíblias de estudo ajudam muito, tá? Ajudam muito. Então, assim,
quem já tem uma Bíblia numa linguagem corrigida, por exemplo, vai adquirir outra Bíblia, adquirir atualizada, NVI, vai fazendo sua biblioteca ficar mais complexa aí, porque isso ajuda numa possível análise de um texto, para um sermão ou para uma aula que você for ministrar. Tranquilo? Lembrando que o pessoal que vai fazer o concurso da aeronáutica, esquece ao meio da revista corrigida, tá? O pessoal aí que é pentecostal, assembleano, pega essa Bíblia de estudo pentecostal, bota no fundo da gaveta e pega uma Genebra para você até a prova, tá? Uma Almeida revista atualizada, porque para a prova é mais útil, eles cobram na versão Almeida revista atualizada, que é a versão usada pela igreja presbiteriana, ok? Muito bem. Para o pessoal que não vai fazer a prova, sugestão, tenha em casa NVI, linguagem de hoje, você já tem a Almeida revista corrigida, vai comprar uma Bíblia, compra atualizada, compra a linguagem de hoje, compra a NVI, que na hora que você vai fazer uma possível análise de um texto, você vai ter mais perspectivas do que aquele texto ali pode significar. Beleza? Show de bola. Pessoal, então, voltando aqui para o slide, eu creio que ficou clara essa ideia aí do paralelismo e do acróstico, né? Show. Vamos lá. Deixa eu apresentar os slides do slide atual. Muito bem. Então, os poéticos, aí depois nós temos os proféticos, né? É importante a gente ter no nosso caderno de anotações, tá? Quem são os profetas pré-exílicos, que estavam mandando o povo se arrepender e criar vergonha na cara. Os profetas exílicos, que já profetizaram lá no exílio, quando a casa caiu. E os profetas pós-exílicos, que ajudaram na reconstrução. Isaac, é muito difícil decorar essas 3 divisões. Ok. Como eu faria, então, para eu não esquecer dessas divisões? Eu gravaria os menores. Por exemplo, profetas pós-exílicos. Nós temos Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses são profetas depois do exílio. Ageu, Zacarias e Malaquias estão profetizando para o povo ter ânimo para tentar reconstruir o templo. Lembra? Ageu, a glória da segunda casa será maior que a primeira. Zacarias dizendo que quem desprezou o dia dos humildes começos, das coisas pequenas, verá o prumo na mão de Zorobabel. Então, Zorobabel é que vai reconstruir, etc. Tá? Então, profetas pós-exílicos, eu vou lembrar desses 3 aí, Ageu, Zacarias e Malaquias. Lá no exílio, eu lembro de quem? Eu lembro de Daniel, obviamente. Eu lembro de Ezequiel, que também estava no exílio. Tá? E eu posso dizer que Jeremias é pré-exílico e exílico, porque ele viu a queda. Né? E aí, quando eu gravo, né, os pós-exílicos e os exílicos, todos os outros vão ser pré-exílicos. Tá? Então, quando eu tenho 2 listas para gravar, eu gravo a menor e a maior eu vou por exceção. Se não tiver na menor, está na lista maior. Tá? Muito bem. Lembrando que quando a gente está falando de exílio, nós estamos falando de Reino do Sul. Tá? O Reino do Norte não teve exílio, o Reino do Norte teve invasão. Está lá em 2 Reis, capítulo 17, versículo 24. Vou pedir para alguém com a voz bonita achar para mim 2 Reis, capítulo 17, versículo 24, só para a gente falar rapidinho da invasão que teve em Israel. E como que Israel acabou. Israel acabou ali, tá, pessoal? De maneira pura. Tá? Depois eles ficaram misturados, ficaram sendo chamados de samaritanos, e os judeus não se misturavam mais com essa gentalha do norte. Porque aconteceu isso aí em 2 Reis, capítulo 17, versículo 24. Lê para mim, por favor. Aí. E o rei da Síria trouxe gente de Babilônia. Pode continuar. E o rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Cata, de Avá, de Amat e Safarém, e fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. E eles tomaram a Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. Pessoal, então gravem esse texto aí, tá? 2 Reis 17, 24, porque aí fala como que o rei da Síria invade as 10 tribos do norte, cuja capital era Samaria, que são chamados samaritanos, tá? Trouxe gente de Cuta, de Ava, de Amate, de Sefarvaim, e fez habitar nas cidades de Samaria, lá no norte, tá? Misturou o povo, ou seja, o povo samaritano não era mais descendente de Abraão, de Isaac e de Jacó puro. Eles eram misturados com outros povos, porque o rei da Síria misturou. Tá? Quando esse rei da Síria vai tentar fazer isso no sul, Deus não deixa, porque do sul é Judá, e Judá vem o Messias, de acordo com as promessas de Miqueias, de Gênesis 49, 10, e o cetro, o domínio virá de Judá. Tá? Então Deus não deixa isso acontecer com Judá por conta do Messias. Por isso o anjo vem e mata mais de 185 mil, né, só numa noite lá dos assírios. Tá? Então, mas os judeus não foram castigados? Foram, mas não pelos assírios, porque os assírios misturam. O castigo veio pelos babilônicos, que não misturam. Eles levam
os mais influentes e inteligentes para a sede do império, para que eles aprendam lá na sede do império a amar a cultura da Babilônia. E era com esse propósito que Daniel e seus amigos foram para lá, tá? Então, aí nós temos a queda do Reino do Norte. Isso aconteceu no ano 722 a.C., tá? Cento e pouquinhos anos depois, nós vamos ter, 140 anos aproximadamente depois, no ano 586 a.C., a queda do Reino do Sul. Muito bem, então gravem esse texto aí para a vida de vocês. O Antigo Testamento tem, então, a origem, né, do povo de Israel, o desenvolvimento, né, dos livros históricos e poéticos, o aprofundamento teológico dos profetas. Lembrando que nós temos profetas canônicos e não canônicos. Profetas canônicos são aqueles que têm livro escrito. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Profetas não canônicos são profetas que nós dizemos que são homens de Deus, mas que não têm livros escritos. Elias, Eliseu, Aías, tá? E outros profetas que não deixaram livro, tá? A gente chama de profetas não canônicos, tá? Ou não escritos. O tema do pacto no Antigo Testamento, nós tivemos o pacto com Noé, pacto com Abraão, pacto com Moisés e o pacto com Davi, ok? A dinastia eterna, o reino sem fim, viria do reino de Davi. Por isso o Messias é chamado filho de Davi. Aquela mulher estrangeira que vai clamando, Senhor, filho de Davi, ela demonstrou uma fé maior do que os israelitas. Primeiro, porque ela usava a expressão Senhor. Vocês lembram o que é Senhor em grego? Alguém lembra? Lembrando que ela estava falando em grego, né? Kyrios. Kyrios era um termo que era usado para os imperadores, tá? O imperador era chamado de senhor. Quando alguém olhava para César, tinha que clamar, gritar, César eimai ho Kyrios. César é o senhor, tá? Quando aquela mulher vai gritando em alto e bom tom, tá? Que Jesus, Senhor, filho de Davi, primeiro, Senhor é Kyrios. Kyrios, filho de Davi, ela está dizendo, eu não preciso mais esperar o Messias, eu sei que o Messias é você, é o Senhor, tá? O Senhor é o filho de Davi, o Senhor é aquele que havia de vir, e entre os israelitas, entre os judeus, ninguém tinha tido coragem de gritar isso ainda. Essa é aquela mulher que Jesus disse que não podia pegar dos filhos judeus para dar para os cachorrinhos estrangeiros, e ela disse que os cachorrinhos comem das migalhas, e Jesus, aproveitando-se da fala dela, dá uma lição entre o povo de Israel, porque ele diz, nem dentro do povo de Israel vi fé como a dessa mulher, uma mulher estrangeira. Algumas Bíblias trazem mulher cananeia, outras trazem mulher sirofenícia, outros trazem simplesmente mulher estrangeira, tá? Mas era uma mulher que não era raça pura da nação de descendente dos patriarcas, ok? Muito bem, o Germano falou que já vai pregar sobre isso aí domingo. Elementos estruturais dos pactos bíblicos, partes envolvidas. Deus como criador e como receptor, tá? Esse pacto aí, Deus cria o pacto e ele é a garantia do pacto, né? É como se ele fosse o garantidor, né? O avalista do pacto, que vai, de acordo com a palavra dele, o pacto se cumprirá. Existem promessas incondicionais que se cumprirão e existem promessas condicionais. Dentro dessas condições e promessas, né, feitas a Israel, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se orar, se manter obediente, eu vou mandar chuva, eu vou abençoar a agricultura, eu vou abençoar a sua prole, eu vou fazer, se eu vou, se eu faço. São bênçãos condicionais, tá? Agora, se desobedecerem, povos estrangeiros levarão seus filhos, etc. Então, promessas lá da Torá se cumprem quando o povo israelita é invadido pelos assírios e quando os babilônicos levam para a Babilônia de alguns, tá? Porque as promessas eram condicionais, se mantivessem a obediência. Haveriam consequências, né? Os profetas disseram, fidelidade, bênçãos se fidelidade, maldição se quebrassem o pacto, o que aconteceu, de certa maneira, com o povo hebreu. Promessas ainda feitas no Antigo Testamento, promessas feitas a Abraão, tá? Da nação de Israel, né? O povo de Deus universal. Mas aonde a promessa é feita a Abraão de universalidade? Gênesis 12, né? Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas. Quem serão benditas? Me ajuda aí. Todos os clãs da terra. Então é uma promessa para uma nação, farei de ti uma grande nação, mas é uma promessa também universal. Porque por meio de Abraão veio Judá, por meio de Judá veio o Messias, por meio do Messias a salvação abriu-se novamente a todas as famílias da terra, tá? Então, o cumprimento
da bênção a todas as famílias passa por Cristo. A promessa de terra, né, a conquista de Canaã, que foi dado aos pais, patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, e depois Moisés guia o povo de volta à terra prometida e Josué lidera a entrada, né? Então, a promessa de Deus sendo cumprida, tá? E uma promessa à prosperidade, né, de todas as famílias de Israel, uma redenção universal por fim, tá? Então, com respeito a essa prosperidade de Israel, ainda hoje é estudado, né, sobre a prosperidade dos judeus, né? Há promessas bíblicas para nós não judeus. Se orarmos e pedirmos a paz por Jerusalém, a Bíblia nos orienta a orarmos por Jerusalém, tá? E a partir do povo de descendentes de Abraão viria a redenção universal. E isso cumpriu-se e está se cumprindo por meio de Cristo, tá? O tema do Antigo Testamento é reino. É só olhar para aquela estátua que a gente viu mais cedo, né? A estátua dos reinos, dos impérios. Os impérios humanos passarão e o império divino permanecerá para sempre, tá? Os seres humanos sempre buscaram o domínio. E tinha um desenho animado antigamente que era o Pink e o Cérebro. Dois ratinhos que queriam dominar o mundo. Então, o Pink perguntava para o cérebro, o que nós faremos hoje? E o cérebro dizia, o que nós fazemos todos os dias, tentar dominar o mundo. A ideia sempre era boa, mas o Pink atrapalhava, né? A ideia, e aí acabava dando errado. Mas o desejo de todas as pessoas é ser imperador. O que é um imperador, pessoal? É um rei de reis. O imperador é alguém que manda em outros reis, tá? Esse é o imperador, rei de reis, tá? Que é justamente um título que vai ser dado a Cristo lá no Apocalipse, né? Rei dos reis e Senhor dos senhores, tá? O Kyrios, Senhor que manda nos outros senhores. Então, a promessa, o resumo do Antigo Testamento é de um reino, é de uma pedra que quebrará a estátua humana e dessa pedra crescerá um grande reino, que é o reino verdadeiro. A história da Bíblia é sobre um reino, tá? A história da Bíblia é sobre um reino humano quebrado, tá? Imperadores humanos que não conseguem prevalecer, mas haverá um reino que não terá fim. Esse reino é o reino do nosso Deus, um reino universal, um reino messiânico, um reino teocrático, um reino que vai cumprir todas as promessas feitas, tá? Há uma promessa feita a Davi dizendo que o seu trono jamais terá fim. Ou seja, um descendente de Davi governará para sempre. E humanamente falando, Jesus é da descendência de Davi e ele governará para sempre, tá? Então, o reino perdido em Gênesis, na queda, ele é restituído em Apocalipse, tá? E há muitas figuras paralelas entre Gênesis e Apocalipse, tá? De coisas que foram perdidas no Gênesis e que são restauradas em Apocalipse, ok? Esse é o tema central da Bíblia. A proclamação do Antigo Testamento é um anúncio profético, né, dos profetas que virá o Messias, um chamado à escuta, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Apelo ao arrependimento, arrependam-se, param de adorar Baal, Astarote, Dagon, o Deus que te tirou do Egito, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ei, Deus é muito paciente. Pessoal, se fosse qualquer um de nós, já tinha torrado aquele povo ali. Você já pensou se abrir um mar vermelho para o povo e o povo do outro lado, dias depois, fazer um bezerro de ouro e dizer, esse bezerro foi o que te tirou do Egito? Você já parou para pensar que Deus tira o povo de Israel do Egito, tá? E o povo está no Egito dizendo, estou com saudade do pepino e da cebola do Egito. O povo está lá no deserto dizendo, quero voltar para o Egito. Vamos levantar um líder que nos leve de volta para o Egito, porque eu estou com saudade da cebola do Egito. Então, Deus é muito paciente, tá? Inclusive, teve um profeta que Deus falou, eu quero que tu sinta o que eu sinto. Esse povo aí me trai. Então, você vai casar com uma prostituta, não é isso? O profeta Oséias. Você vai sentir na pele. Você vai ver ela te traindo. Você não vai fazer nada. Eu não quero que você faça nada. Não reaja. Veja a vergonha que eu sinto. Já pensou? Oséias teve que se casar lá. Como era o nome da esposa de Oséias? Gomer. É isso? Então, o profeta sentia na pele, né? Para ver como eu me sinto quando olho para Israel. Deus disse uma vez o seguinte, o jumento sabe o dono da sua manjedoura. O jumento sabe quem dá comida para ele. Mas o meu povo não me conhece. Então, Deus é longânimo, não há dúvida disso. O tema da revelação, né, está constante em todo o Antigo Testamento, uma revelação natural, uma revelação histórica, uma revelação verbal e uma revelação pessoal. Ou seja, Deus se revela por meio da natureza e da criação, nós deveríamos ver Deus na natureza, mas o homem está caído e não consegue ver Deus na natureza. Aí Deus se apresenta por meio da história, com intervenções divinas, com milagres, com coisas sobrenaturais, tá?
mas mesmo assim o homem não o adora. Aí Deus se revela na palavra, por meio da palavra escrita, dando a revelação da Torá, do Neviim, do Ketuvim, dos profetas, dos apóstolos. Mas mesmo assim, o povo não entende, não adora a Deus por meio dessa revelação. Então, a última revelação é a revelação mais clara e evidente de todas. É uma revelação pessoal. E o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. E nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, a revelação natural, o homem não consegue ver porque está caído, ou vê e não dá glória a Deus. A revelação histórica, era só olhar para a história, para a vida de Gideão, de Sansão, de Davi, e perceber que há um Deus, mas o homem não consegue fazer isso. Aí é só você olhar para o escrito, para os livros escritos, demonstrando a grandeza de Deus, mas mesmo assim o homem não quis, então Deus revelou-se pessoalmente. A revelação mais óbvia, mais clara, mais explícita, tá? Que nós temos é a automanifestação da pessoa do Messias prometido. João 1,14, e o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Alguém lembra que está escrito em Hebreus 1:1? Se não lembrar, pode abrir e ler. Hebreus capítulo 1, versículo 1, por favor. Antigamente Deus falou por meio dos seus profetas, né? Mas hoje tem falado através do seu filho, algo nesse sentido. Exatamente. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ou seja, aquele ser que fez o universo vem ao mundo para manifestar-se pessoalmente a nós. A própria palavra revelada, a personificação da palavra. O Verbo se fez carne. O Antigo Testamento tem 613 mandamentos totais, né? A gente fala ali dos preceitos que são extraídos pelos rabinos da Torá, tá? Então, da lei de Moisés, os rabinos extraíram 613 preceitos. Desses 613, 365 eram negativos, tá? Nem todos estão explícitos, alguns são eles que vão deduzindo, tá? Tanto que Jesus, entre aspas, né, não seguia todos esses, a tal ponto de, por exemplo, certa vez criticarem Jesus, dizendo que os discípulos comiam sem lavar as mãos, que era uma das proibições, não podia comer sem lavar as mãos. E aí o que Jesus falou? Falou o seguinte: o que entra no homem entra, vai para o intestino, depois sai, vai para lugar imundo. O que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai, porque a boca fala do que está cheio o coração, tá? Então, esses 613 preceitos foram coisas de homens. O próprio Jesus diz o seguinte: vocês negam a misericórdia e a verdade de Deus por tradições humanas. Eles estavam indo ultra legis, como se diz no direito. Tem a lei, eles estavam indo além da lei para parecer mais religiosos do que Deus mandou ser. Tá? Abrindo um parênteses rapidinho aqui, é um perigo que nós temos, sabe por quê? Porque quando alguém está fazendo menos do que Deus mandou, tá? Ou quando alguém está muito liberal, é muito fácil para nós criticarmos e dizer: ei, volta para cá, você está extrapolando, você está deixando de fazer isso, isso, isso. Aí a pessoa reconhece e diz: é verdade, eu preciso melhorar. O problema é quando a pessoa coloca proibições que Deus não mandou, cria tradições que Deus não mandou, com isso ele se acha superior, se acha soberbo, tá? E aí ele acha que está guardando a lei de Deus. E aí quando você diz para ele: não precisa de tudo isso, você precisa voltar um pouco mais para cá, para a sobriedade, ele vai dizer: você é carnal, você é humano. É muito mais difícil você chamar a atenção de alguém que está além do que alguém que está aquém. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Por exemplo, quando a gente lê lá em Timóteo, né? Paulo escrevendo a Timóteo que nos últimos dias teriam doutrinas de demônios, o que a gente pensa logo de cara? A doutrina de demônios são igrejas super liberais. Óbvio, pode ser também, tá? Mas o problema é que no contexto ali, sabe o que Paulo está dizendo? Cuidado com doutrina de demônios, de pessoas que proíbem o que Deus não proibiu. Pessoas que mandam você fazer o que Deus não mandou você fazer, tá? Alimentos que Deus mandou você aproveitar, ele está dizendo para você não comer. Casamento que Deus mandou você usufruir, ele está falando para você não casar. Ou seja, por que alguém proibiria algo que Deus não proibiu? Porque na cabeça dele, ele está sendo mais santo, ele está sendo melhor, ele está sendo superior. E esse aí é difícil de você admoestar. Porque ele não está aquém, ele está além, achando que está bem. Tá? É mais ou menos o duelo que os fariseus tinham ali com Jesus, né? Porque eles queriam que Jesus seguisse os preceitos que eles mesmos tinham interpretado da lei, que tinha ido além do que Deus tinha dado para Moisés.
Tá? Então, nós temos esses 613 preceitos, 365 negativos, 248 positivos. O Antigo Testamento, então, está cheio de profecias, né? Proclamar a palavra de Deus para o presente, interpretar eventos contemporâneos, predizer consequências futuras, era um papel dos profetas. Um chamado divino, a mensagem, assim diz o Senhor, quando o profeta dizia assim diz o Senhor, ele estava puxando uma autoridade divina para si. Frequentemente ele era contracultural, o povo estava indo para a direita, ele puxando para a esquerda, o povo indo para a esquerda, ele puxando para a direita, né? Indo contra o que o povo achava, né? Esse profeta só profetiza o que é mal a meu respeito, né? Bem, é porque ele está profetizando a verdade, os outros estão só bajulando. Combinação de juízo e esperança. Alguns era juízo, outros era esperança, tá? No Antigo Testamento nós temos alguns exemplos de justiça social, tá? Alguns profetas, especialmente profetas menores, criticaram muito o povo judeu, porque estava preocupado mais com os seus interesses do que com a justiça social, tá? Pediu para eles protegerem os vulneráveis, a lei. O Antigo Testamento está cheio de leis que protegem viúvas e órfãos, que protegem os estrangeiros, que protegem os pobres, tá? Por exemplo, estruturas econômicas justas, ano sabático de descanso da terra. Era para deixar um ano na terra em descanso. Pessoal, quem mexe com agricultura sabe, se você planta soja, planta trigo, planta o cereal, e você deixa um ano ela descansando, naturalmente, alguma daquelas sementes brotam fora de tempo e vai ter um trigo, vai ter um cereal, vai ter alguma coisa que, mesmo sem você plantar, no ano de descanso ele vai fluir naturalmente. Por que Deus mandou fazer o ano de descanso da terra? Que era para que os pobres, as viúvas, pudessem colher aquilo que não foi plantado, que naturalmente nasceu ali, para que não houvesse fome, tá? E alguns fazem um cálculo que o povo de Israel ficou em Canaã antes do exílio 490 anos, tá? Se você for contar esses 490, eles não cumpriram o ano sabático. Se eles forem pagar 490 que eles deviam pagar o ano sabático, eles estão devendo 70 anos de descanso, tá? Alguns teólogos fazem esse cálculo, que é justamente o tempo total em que o povo judeu fica na Babilônia, né? Não foi tudo ao mesmo tempo, foram aos poucos, mas no total a última leva voltou com 70 anos. Então, alguns teólogos, né, não sei se forçando o texto ou não, dizem o seguinte, né? Já que Israel ficou 490 anos em Canaã e não fez a terra descansar como Deus havia mandado, eles estão devendo 70 anos, e esses 70 anos a terra vai descansar porque eles não vão estar lá, eles vão estar na Babilônia. Enfim. No jubileu, né, que era a cada 7 anos, existia um cancelamento de dívidas, e o povo israelita, infelizmente, não cumpriu, tá? E proibido juros abusivos, né, contra os seus próprios irmãos. A usura era proibida, tá? Denúncias proféticas, condenação da opressão aos pobres. Os profetas geralmente reclamavam que os ricos estavam vivendo bem demais e os pobres estavam abandonados, não estavam sendo amparados. Crítica à corrupção judicial. Os profetas do Antigo Testamento criticavam a corrupção no judiciário. Ainda bem que isso acontecia lá, né, pessoal? Os profetas criticavam a corrupção no judiciário e criticavam a parcialidade, tá? Alguns juízes naquela época em Israel, ainda bem que isso não existe mais, né? Quando a pessoa era rica, ele passava pano. Quando a pessoa era pobre, punia sem pena nenhuma, certo? Ainda bem que isso já acabou, né? Era só naquela época. Rejeição do culto sem ética social. Então, os profetas têm essa coisa também do social, tá, pessoal? Lembrem disso. Os profetas o tempo todo estavam pedindo para que o povo lembrasse dos pobres, lembrasse das viúvas, lembrasse dos estrangeiros, né? Cuidasse da casa do Senhor. A sua casa está bem terminada, com acabamento, com porcelanato, e a casa do Senhor está caindo, né? Os profetas lá da reconstrução, Ageu e Zacarias, fizeram essa crítica, né? Os profetas pós-exílicos. Então, é um cuidado, tá? É um cuidado. E é algo que está muito em voga hoje em dia na atualidade, então fiquem atentos aí que é uma possível questão cobrando essa questão social, eu creio ser muito válida, tá? Muito possível, tá? Ainda no Antigo Testamento a gente tem um problema do sofrimento, né? Com a questão de Jó, que há uma dúvida, né? Os críticos do Antigo Testamento, da crítica textual, dizem que Jó não é real, né? É só uma historinha, uma historinha com uma lição de moral. Porém, a teologia ortodoxa e conservadora acredita que Jó existiu, porque os personagens lá não é um homem e outro homem. É Bildade, né? Fala o nome do cara e fala a origem dele, que são origens reais, são cidades reais, né? Fala de onde ele veio. Todos os amigos têm um nome e têm uma origem, tá? Então, deixa eu só lembrar aqui o nome dos 4. Pessoal bom de Bíblia aí, me ajuda a lembrar o nome dos 4. Bildade, Zofar,
Fugiu agora aqui o nome dos caras. De Jó, não é o Elifaz também? Ele faz? Outro também, que é Eliú, parece. Eliú, porque ele faz Eliú, Bildade e Zofá, acho que é Zofá, né? Então, todos eles, pessoal, fala a origem, além de falar o nome, na primeira vez que apresenta o carinha, fala o nome e fala a origem. Se fosse uma parábola, se fosse uma história inventada, tá? Não teria origem. Por exemplo, como é que Jó começa? Havia um homem da terra de Uz. Não é da terra do Rin-Tin-Tin, não é de Nárnia, tá? Não é do Fantástico Mundo de Bob, ele é de Uz. Se você for em geografia bíblica no mapa, você acha a cidade de Uz, tá? E os amigos dele, tá? Todos os amigos dele ali, pessoal, rapidinho, são amigos, tá? Eu já vi muita gente bater nesses amigos dele aí. Os amigos dele ficaram 7 dias olhando para ele sem falar uma palavra, ele fedia de longe, certo? Cheio de bicho, hálito horrível, tá? Mas eles ficaram lá 7 dias para começar a falar. Ah, Isaac, mas eles criticaram. Cara, mas eles estavam lá. Você já ficou 7 dias com um amigo doente? Mesmo que você critique, tá perdoado. Você ficou 7 dias com ele, tá? Se não é amigo isso aí, que desligou sua vida para ficar lá do lado do amigo, tá? Durante 7 dias eles não falaram nada, só observando, pensando o que falar para aquele homem justo que estava sofrendo daquele jeito ali. Mas eles estavam lá. Foi o que o pastor Anderson Prete falou agora há pouco, né? Como capelão, às vezes ele não fala, mas ele está lá. O pastor, às vezes, no velório, ele não precisa fazer um discurso bonito, mas ele tem que estar lá do lado do caixão dando apoio para a família, não é isso? Então, desculpa aí quem diz que os amigos de Jó não eram amigos, eu acho que eles eram amigos sim, pode ter errado na análise, mas creio que eles eram amigos sim. Tá? Então, eles não são fictícios, tem a origem deles, tem a cidade de onde eles são, tá? Olha aqui, ó, ele faz o Temanita. Por que Temanita? Porque ele é de Temã. Bildade, o Suíta, e Zofá, o Naamatita. Tá? Isso aí é a origem deles, tá, pessoal? A Bíblia fala a origem de cada um dos amigos. Então, é porque eles são reais. Todas as vezes que a Bíblia fala de fábulas, de histórias, de parábolas, não fala a origem de ninguém. A cidade, né? Fala só um homem fez isso, uma mulher fez aquilo, tal. Se tem um objetivo, né? O Antigo Testamento demonstra o hedonismo bíblico. O que é hedonismo bíblico, pessoal? Prazeres bíblicos, tá? Hedonismo é a palavra prazer, mas aqui nesse sentido, no bom sentido, não o hedonismo maléfico. Mas é o seguinte, a Bíblia, a vida, se eu ler os livros poéticos e proféticos do Antigo Testamento, não é para ser só sofrimento, não. Deus mandou o povo fazer festa. E na festa não é para ficar chorando, na festa é para ficar rindo, alegrando, dançando, comendo e bebendo. Deus preparou momentos de alegria. Deus sabe que nós somos espirituais, mas nós somos também emocionais, nós somos sentimentais. Precisamos de momentos de descontração e de lazer. As festas, embora tivessem toda uma figura espiritual, óbvio, mas era um momento de descontração, de alegria, enfim, de momentos, enfim, de estar interagindo ali, tá? O Antigo Testamento valoriza o prazer legítimo como dádiva divina. Festas e celebrações eram parte integral da vida religiosa, tá? Então, ainda bem que não existe mais esse tipo de crente, mas há alguns anos atrás, alguns achavam que o crente espiritual é aquele que não sorri nunca. Quanto mais sério, quanto mais cara de delegado, mais espiritual é. Pastor não pode rir, não pode brincar, né? Irmãs do círculo de oração não pode tirar brincadeira com ninguém, porque ela é a super irmã do reteté, do canela de fogo. E, biblicamente, não há nenhuma proibição para felicidade, para alegria, tá? Para espontaneidade. O filme Nome da Rosa, ele até traz um pouco disso, né? Exatamente. Eu acho que eram os franciscanos, né? Aqueles primeiros monges lá, tinha lá que sorrir não podia, né? O monge não podia ser visto sorrindo. Era demoníaco, sei lá. Enfim, pois é. Então, é um perigo isso aí. A gente precisa desses momentos, né? E Deus nos fez com necessidades que precisam ser supridas e Deus preparou o momento para ser suprido. Alegria nas festas, tá? Então, o matrimônio, cânticos celebram o amor conjugal e o prazer físico no contexto do casamento, tá? Então, óbvio que o livro de Cantares e Cântico dos Cânticos, né, tem muita figura espiritual, mas ele também tem a parte do que está dizendo literalmente ali, o propósito ali de dois enamorados, né, se elogiando mutuamente, tá? Então, essa ideia da relação sexual como pecado é algo que já veio pós-queda, tá? E que muita gente ainda acredita, né? Que o pecado em si é a relação sexual, mas Deus preparou o nosso sistema circulatório, reprodutor, sistema nervoso, tá? E com o sistema reprodutor masculino e feminino com propósitos, tá?
óbvio, do casamento, da procriação, mas também ele deixou ali estímulos que geram prazer. Tá? E foi Deus que criou, não foi o diabo, não. Não pense que foi o diabo, foi Deus. Para ser usufruído, óbvio, dentro do matrimônio. Tá? Isso aqui é importante, pessoal, principalmente para quem vai fazer a prova, porque na Idade Média o que se ensinava era o ascetismo extremo. O que é o ascetismo extremo? Isso que a irmã Cíntia acabou de falar. Ascetismo é: eu não sorrio jamais, eu não brinco jamais, eu nem cumprimento ninguém. Meu vizinho é um pecador, minha vizinha é uma pecadora. Eu nem cumprimento, nem dou bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, porque eu sou super espiritual, canela de fogo. Muita gente ainda vive nesse ascetismo medieval. Tá? E quando a Reforma Protestante vem, Lutero e Calvino, principalmente, diziam o seguinte: olha, se você quer ser santo, tá? O lugar de ser santo não é em cima de uma montanha, escrevendo um livro de 10 mil páginas sobre a beleza de Deus. É descendo da montanha e ajudando a sociedade que está aqui passando dificuldades. É interagindo com pecadores. É aqui que você vai demonstrar a sua santidade. É no dia a dia. O seu culto não é lá no mosteiro nem no templo. O seu culto é no dia a dia. Tá? Então, isso aqui foi algo revolucionário na Reforma Protestante. O prazer com propósito. O Eclesiastes ensina a desfrutar os prazeres da vida com gratidão e responsabilidade, comer, beber e alegrar-se com temor a Deus. Então, nós temos uma imagem de uma família, no almoço em família ali, tirando foto, sorrindo. Pessoal, eu conheço gente até hoje, cristão, que se tiver um almoço feliz assim com a família, quando dá 3 horas da tarde que ele está ali terminando o almoço, ele diz: meu Deus, por que eu me alegrei tanto hoje? Era para eu ter sofrido hoje. Por que eu não fiz outra coisa? Por que eu fiquei em casa? Acredite, tem gente que sofre com momentos felizes. Não estou falando besteira, não. Religiosos, tá? Aí ele tem que inventar alguma coisa depois que ele sofrer, que é para ficar kit. Ele não pode ficar feliz o tempo todo, tá? Nessa ideia ainda de ascetismo medieval, tá? Deus quer me ver sofrendo, Deus quer me ver chorando, tá? Eu vi uma vez um filósofo, né? Que é um ex-pastor presbiteriano e que depois virou um literato, né, da literatura, que é o Rubem Alves. Ele diz o seguinte: interessante, ninguém nunca faz uma promessa para Deus assim: Deus, se o senhor me entregar tal bênção, eu vou ler para o senhor poesias de Fernando Pessoa. Eu vou ler poesia para as pessoas. Senhor, se o senhor me abençoar em tal coisa, eu vou fazer meu filho decorar, né? Enfim, uma poesia, uma música bonita. Não. Quando a pessoa quer alguma coisa, Senhor, se tu me der isso aqui, eu vou fazer 30 dias de jejum, ajoelhado no milho, e vou andar de joelho pagando uma penitência com um pedaço de pau na... Dá uma ideia, né, dessa ideia do ascetismo medieval, que Deus se alegra com o teu sofrimento. Né? Embora é óbvio que a gente sabe que a Bíblia orienta a questão do jejum e etc. Mas isso não pode ser uma barganha para Deus me dar alguma coisa, eu tenho que sofrer. E tem gente, crente, que fica triste em momentos de alegria. Porque ele fica se culpando. Ele, como é que eu estou sorrindo? Por que eu estou me alegrando aqui? Não posso, eu sou crente. Então, a Bíblia, desde o Antigo Testamento, já orienta esse equilíbrio, tá? Bem, pessoal, falando ainda do Antigo Testamento para a gente terminar, a inspiração divina está confirmada, né, do Antigo Testamento. Lá no Concílio de Jâmnia, o Sínodo de Jâmnia, no ano 90, foi reconhecido, né, a inspiração divina, os textos são reconhecidos como palavra de Deus. Reconhecimento comunitário, o cânon foi formado pela aceitação consistente da comunidade de fé, tá? Seguindo critérios, não foi aleatório, como dizem por aí, tá? Jesus endossou o Antigo Testamento. Jesus disse: olha, assim como Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe, importa que o Filho do Homem fique 3 dias no ventre da terra. Ah, mas Jonas não existiu, é só uma figura. Se Jesus falou que Jonas existiu, Jonas existiu. Tá? Assim como foi nos dias de Noé. Ah, Noé não existiu, é só um mito. Se Jesus falou que Noé existiu, Noé existiu. Tá? Então, nós temos Jesus endossando a criação, nós temos Jesus endossando o Jonas, nós temos Jesus endossando o dilúvio. Tá? Então, Jesus endossou os textos, confirmou que os textos são reais, não são mitos, não são fictícios. Tá? E a relevância contínua, né, pessoal? Embora o Antigo Testamento seja um livro escrito há muito tempo atrás, e a gente sabe dividir o que era só para Israel e o que é para a igreja, mas ele continua sendo um livro extremamente relevante. Tá? Tem muita coisa que a gente volta e aprende princípios lá no Antigo Testamento. Com certeza você já ouviu algum sermão sobre Elias, sobre Eliseu, sobre Adão, sobre José, né, sobre Abraão, e você aprendeu por quê? Porque o texto do Antigo Testamento é relevante ainda nos dias de hoje para nós. Nós compreendemos a nova aliança olhando para a antiga aliança. Os erros de Israel e erros que nós não podemos cometer, ok? Então, a relação entre os testamentos, pessoal, não esqueçam de uma coisa.
O Antigo Testamento tem uma relação direta de continuidade com o Novo Testamento, tá? Não são dois textos apartados, existe uma continuidade. Alguns teólogos nos primeiros séculos quiseram dizer que não, tá? Mas sim, pessoal, a teologia conservadora e ortodoxa diz que o Antigo, eu só entendo o Novo quando eu olho para o Antigo. Isso é ratificado, por exemplo, no Evangelho de Mateus. Mateus escreveu para os judeus e muitas vezes ele vai dizer, isso que Jesus fez foi para que se cumprisse o que está escrito. Isso aconteceu para que se cumprisse o que está escrito. Muitas vezes Mateus, que escreveu para os judeus, vai lembrar os judeus que aquilo que estava acontecendo na vida de Jesus era um cumprimento de algo que aconteceu lá no Antigo Testamento. Tá? Então, continuidade. Lembrem dessa palavra, tá, pessoal? Continuidade. Antigo e Novo Testamento tem continuidade. Não esqueçam, vai cair na sua prova quem vai fazer o concurso. Tá? Essa palavra continuidade, você vai lembrar dela. O Isaac escreveu tudo torto lá, mas eu lembrei. Continuidade. Beleza? A carta aos Hebreus, né? Jesus é da ordem de Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? Eu só sei quem é Melquisedeque porque eu li o Antigo Testamento. Ah, Jesus é da ordem de Levi, de Arão. Quem é Levi? Quem é Arão? Eu só sei quem é Levi e quem é Arão quando eu leio o Antigo Testamento. Então, o Novo Testamento pressupõe alguns conhecimentos presentes do Antigo. O nome e os nomes de Deus, né? Vamos falar um pouquinho dos nomes de Deus. Então, nós temos aqui o tetragrama, 4 consoantes. Pessoal, quando a gente tem 4 consoantes, o nome fica impronunciável, tá? E aí vocês devem lembrar, a gente falou mais cedinho, que os maçoretas adicionaram sinais vocálicos aqui, né? Tracinhos, para saber, né? Qual era a vogal que eu ia pronunciar ali. Então, esse tetragrama ali, quando adicionado os sinais vocálicos dos maçoretas, tá? Nós temos ali, então, um nome parecido com Yahvé, tá? Yahvé, que depois nas demais tradições vai para Jeová, tá? Mas Jeová, Yahvé, Javé, ou simplesmente o tetragrama, que são os 4 nomes, é o nome que foi revelado, que a própria Bíblia traz a tradução desse Yahvé aí como eu sou o que sou, tá? Indica autoexistência, eu não preciso de nada como os outros, ok? Presença, eu serei convosco todos os dias. Fidelidade, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Mas eles são Deus do passado. E aí Isaías diz, Deus diz, eu não sou Deus de mortos, e sim Deus de vivos. Eu estou além do tempo, eu não estou no Cronos. Eu sou o que sou. Tá? Então, o nome de Deus demonstra essa perenidade. Tá? O nome Elohim no Antigo Testamento, ele aparece, tá? Deixa eu ver aqui, eu acabo cortando aqui embaixo o número, depois eu edito para vocês, mas aparece muitas vezes, mais vezes ligado à criação. Lá em Gênesis, a primeira citação do nome de Deus é Elohim, tá? Aparece também como Deus que gera julgamento, como Deus que provê, tá? Como Deus soberano que está no controle de todas as coisas e nada o surpreende, como Deus de aliança, que fez uma aliança com Israel, tá? Que fez uma aliança com o seu povo, e que por meio desse povo ele prometeu, tá? Que faria uma aliança com todas as famílias da terra, e é nisso que nós estamos seguros, tá? El Shaddai, que é o Deus Todo-Poderoso, deriva possivelmente de montanha ou peito, sugere tanto majestade quanto nutrição e sustento. Então, El Shaddai, na origem, significa aquele grande, poderoso, tá? O nome revelado especialmente aos patriarcas, relacionado às promessas de descendência e fertilidade. Geralmente, quando Deus falava com os patriarcas, ele se apresentava como El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, capaz de fazer um velhinho chamado Abrão e uma velhinha chamada Sarai ter filhos. E depois capaz de fazer a esposa Rebeca de Isaac ter filhos. E depois de fazer, tá, as esposas de Jacó terem filhos, tá, especialmente Raquel. E também capaz de fazer o José interpretar os sonhos, levar o povo para o Egito, tirar o povo do Egito, mandar maná do deserto, fazer a água sair da rocha. Tudo isso aí é o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. Proteção poderosa, proteção que protegeu no deserto, protegeu no Egito, protegeu em outros locais, tá? Aspecto maternal. Essa palavra El Shaddai tem na sua origem aspecto maternal. Inclui nuances de cuidado nutritivo e protetor. Complementa a ideia de Deus como pai. Tá? Então, perceba que El Shaddai, o pai, a mãe, jamais vai deixar um filho com fome. Se tiver só um pão, tá? É preferível que o filho coma do que o próprio pai, devido ao cuidado, né? O zelo que Deus deu dos pais pelos filhos. Né? Então, é isso que a palavra El Shaddai significa. Adonai, tá? Alguns dizem que Adonai, pessoal, é uma expressão em hebraico para Senhor, tá? Para o Senhor.
Então, essa expressão Senhor no Antigo Testamento, ela era usada apenas para Deus, tá? Então, Adonai no Antigo Testamento é uma expressão usada apenas para Deus. Lembrando que essa expressão Adonai, ela é uma expressão lá do Antigo Testamento. Lá no Novo Testamento, esse Senhor aqui, a gente já falou mais cedo, vai ser o Kyrios, né? Que também é a ideia de Senhor, tá, pessoal? Lembrando que Senhor vai dar aquela ideia de imperador, Senhor dos senhores, tá? O Kyrios, o grande soberano. Então, só Deus era chamado de Adonai no Antigo Testamento. Só Deus é chamado de Kyrios no Novo Testamento. Por isso que a mulher estrangeira foi tão elogiada. Kyrios, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela vinha chamando Jesus de Senhor. Ok? Muito bem. Outros nomes para Deus, então. El Elyon, que é Deus Altíssimo. El Olam, que é Deus Eterno. Jeová Jiré, que é o Deus Provedor. Jeová Shalom, o Senhor é paz. Ele vai se apresentar aí, dependendo do contexto, com os seus respectivos nomes, que são adjetivos, né? Para as características divinas, para os atributos divinos. Para terminar o Antigo Testamento, né? Nós colocamos aqui o sofrimento nos Salmos, né? Há uma expressão honesta, os salmistas nunca esconderam seu sofrimento, as suas angústias, né? Porque te abate a minha alma e te comove dentro de mim, né? O Salmo 73, o salmista diz, eu fico olhando para a prosperidade do rico e fico angustiado, por que ele prospera e eu, que sou crente, não prospero? Ele não ficou com medo de demonstrar a sua angústia e a sua insatisfação, né? Então, eles eram sinceros ao derramar-se perante Deus. O salmista, no Salmo 51, dizia, Senhor, purifica-me e ficarei limpo, devolve, restitui a alegria da minha salvação. Eu sou um pecador, nasci em iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe, eu sou um porcaria, eu sou um nada. Eles não tinham medo de se quebrantar na presença de Deus, tá? Transformação interior a gente consegue ver nos Salmos, o processo de lamentação, tá? Resolução no louvor. Muitos salmos de lamento concluem com louvor antecipado, reconhecendo a fidelidade futura de Deus, mesmo sem ter recebido a bênção ainda. Cuidado com os salmos, pessoal, porque os salmos, nós podemos dividir os salmos em 3 categorias, tá? Nós podemos dizer que alguns salmos são salmos de doxologia. Não vai ficar claro aqui, eu quero que você anote aí, tá? O que é um hino de doxologia? Doxologia é um hino de exaltação. Doxa, em grego, é glória, tá? Doxologia é um texto que glorifica a Deus, tá? Por exemplo, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Salmo 100, né? Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. O Senhor é grande, a sua misericórdia dura para sempre. Esses salmos são de glórias a Deus, doxologia. Lá no Novo Testamento a gente tem uma doxologia também em Romanos 11, lembram? Ele me ajuda a lembrar aí, 11:33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos? Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu alguma coisa para que ele seja restituído? Aí ele conclui na doxologia. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Esses salmos de exaltação são doxologia. Eu tenho alguns salmos que não são de exaltação a Deus, mas eles nos ensinam algumas lições. Se ele nos ensina alguma lição, nós vamos chamar esses salmos de salmos didáticos. O objetivo do cântico ali não é dirigido diretamente a Deus, mas a assembleia que está ouvindo é orientada a tomar algumas atitudes perante Deus. Por exemplo, vós todos os moradores da terra, adorai ao Criador. Eu não estou falando com o Criador, estou falando com os moradores da terra. Estou dando uma lição para eles, uma didática. Adorem ao Criador, tá? Exaltem ao Criador. São cânticos didáticos e ensinam lições, tá? E existiam ainda cânticos, chamados de cânticos, um cântico de praga, né? De lançando praga nos outros. O nome deles são imprecatórios. Imprecatórios, tá? Acho que é assim que escreve. Imprecatórios. São salmos, pessoal, que tá jogando praga nos outros, tá? Lembrando que o povo de Israel eram seres humanos, tá? Óbvio. E tinham raiva, assim como você sente raiva às vezes, tá? Então, o povo de Israel tinha raiva de alguns povos e aí acabavam soltando os salmos imprecatórios. Isaac, esses salmos imprecatórios são inspirados por Deus? São, eles estão lá para nos ensinar uma lição. É óbvio que eu não vou pegar aquele exemplo e repetir de lançar praga nos outros, tá? Então, hoje em dia, pessoal, para ver se vocês aprenderam. Cita para mim uma letra de um hino aí de doxologia, exaltação a Deus. Um hino conhecido, por favor, para os outros acompanharem. Vamos lá? A ele a glória,
A ele a glória. Pronto, isso é doxologia. A ele a glória, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Doxologia, tá? Na harpa e no inário, nós temos lá, Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, né? A terra, o mar e o céu todo estrelado. Me ajuda aí a lembrar a letra. Me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Então canta minha alma então a ti, Senhor, dependendo do inário, não é isso? O que mais? Grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso és tu quem? Deus. É doxologia ou não é, pessoal? É, né? Doxologia. Beleza? Didático. Me lembra o hino didático que não está exultando a Deus, mas está ensinando uma lição para quem ouve. Esse é mais difícil, né? Deixa eu lembrar aqui de uma letra que ensina. Deixa eu ver. No inário tem muito, na harpa, né? Vamos lá. O hino Conversão, que é o hino 15, né? É uma história de conversão. Pode ser considerado uma lição, né? Ó, com cego andei, perdido, vaguei, nesse mundo de horror, né? Mais um dia, vi meus pecados, né? E vi sobre mim a espada da lei, tal. Foi na cruz, é uma lição, está ensinando ali uma didática, que é na cruz que os nossos pecados são restaurados, né? Então, todo ser que respira louve ao Senhor, etc, tá? Agora, os imprecatórios, pessoal, é lançando praga. Lá no Salmo 137, quando o povo estava na Babilônia, né, reclamando do castigo divino, eles lembraram que os edomitas, quando os babilônicos invadiram, os edomitas ficavam torcendo para eles morrerem. Tá? E aí, o próprio povo judeu falou o seguinte: Senhor, lembra dos edomitas que lançaram pragas em nós. E lembra dos filhos da Babilônia também. Bendito aquele que pegar o filho de um babilônico ou de um edomita, pegar um bebezinho e jogar a cabeça dele na pedra até sair os miolos. Feliz vai ser a pessoa que fizer isso. Isso é o quê, pessoal? Salmos imprecatórios. A pergunta é, pessoal, hoje em dia nós ainda temos louvor de doxologia, sim ou não? Sim. Temos louvores didáticos ainda hoje, sim ou não? Sim. Temos hinos imprecatórios ainda hoje? Não é para ter mais, tá, pessoal? Isso aqui não era para ter mais, tá? Então, mais algumas letras ainda são imprecatórias, tá? Então, quem não te ajudou vai se lascar. Professor, aquele hino... Qual hino? Sabor de mel. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender, vai estar entre a plateia, né? E você no palco. Vai se arrepender. Então, vai se arrepender, meu. Você vai ver só. Então, é meio que um imprecatório ali também. Ele fala, sua harpa enganadora, seus hinos triunfais serão aniquilados. Seriam imprecatórios também? Repete aí, por favor. Sua harpa enganadora, seu hino triunfal serão aniquilados. Eu creio que sim, creio que sim. Se estiver falando para outras pessoas, se essa promessa de aniquilação é o inimigo, ok, aí a gente pode continuar dizendo que ele vai se lascar, né? Mas quando eu estou falando para pessoas, né, de pessoas para pessoas, aí entra na categoria dos imprecatórios. Então, depois do Evangelho de Cristo, não era para ter mais os imprecatórios, né? Muito bem. Salmos de lamentação, invocação e queixa, petição por auxílio, quando a coisa estava ruim, ele, Davi, mesmo chorava demais. Recordação da fidelidade, Senhor, tu és fiel. No passado tu usou os juízes, tu usou Sansão, tu usou Gideão. Cadê tu, Senhor? Me ajuda aqui. Renovação da confiança, né? Louvor antecipado, Senhor, ainda estou ruim, mas eu já estou louvando porque eu sei que o Senhor vai me ajudar. Então, os salmos, eles são dá para fazer um estudo da personalidade humana em salmos. O livro de Salmos é um curso de psicologia. Se você fizer um estudo ali sobre o contexto em que cada salmo foi escrito, você sai de lá com um doutorado em psicologia, tá? O que era escrito, o que saía do coração e da alma de um pecador arrependido, de alguém que está angustiado pensando que vai morrer, né? De alguém que acabou de passar por um livramento, né? Então, o livro de Salmos é muito profundo nessa questão íntima. Quando você estuda o contexto daquele salmo, o contexto em que ele foi escrito, por que ele foi escrito, quem escreveu, você consegue perceber ali algo muito humano, né? Então, o livro de Salmos ele deve ser estudado realmente nesse sentido. Quem escreveu e o contexto em que escreveu.
você puder ter um comentário de Salmos, uma Bíblia de estudo que fala o contexto que o Salmo foi escrito, antes de ler o Salmo, você vê o comentário, quem escreveu e o contexto que estava. Pode ter certeza que você vai entender muito mais, vai fazer muito mais sentido para você do que simplesmente ler corrido. O sofrimento na literatura de sabedoria é algo analisado, né, no livro de Provérbios e de Eclesiastes, mas principalmente no de Jó, né? O de Eclesiastes é um livro meio filosófico, né? Fala da rotina da vida, da corrida da vida, o sol nasce, o sol se põe, e Deus vai nos cansando com essa rotina, o ser humano nunca cansa disso. Alguns trechos de Eclesiastes ali, alguns até queriam tirar do cânon, dizendo que estava muito filosófico e reclamando de Deus, tipo um ateu. Morre o homem, morre o cachorro, os dois são enterrados, não muda nada, a vida continua, vão chorar por você uma semana e a vida vai continuar. Ele estava meio deprê, estava meio para baixo, tá? Mas por que o Eclesiastes está no cânon, pessoal? Porque, embora a gente analise a humanidade realmente nessa canseira que é a rotina, e que parece que Deus está nos cansando dessa rotina, mas no fim tem um fechamento, que fecha o raciocínio. Qual é o fechamento? A vida é vã, a vida é passageira, a vida é um sopro, a vida é pueril, tá? É efêmera, mas eu deixo um conselho para vocês, Eclesiastes 12. Qual é o conselho, pessoal? Que é o fechamento do livro de Eclesiastes. Todo aquele raciocínio negativo, vaidade, tudo é vaidade, dinheiro é vaidade, enfim, ter muitas mulheres é vaidade, ter tudo que quer é vaidade, tudo é vaidade, mas tem uma conclusão. Qual a conclusão? Eclesiastes 12, 1. Festa de jovem. O líder de jovem que já fizeram 5 congressos com esse versículo. O que diz Eclesiastes 12, 1? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e chegue os anos dos quais venham a dizer, não tenho neles contentamento. Então, o Salomão velho está dizendo que a vida dele toda foi vaidade, porque ele dedicou a vida dele a escrever livros, a ficar mais inteligente, a casar com todas as mulheres, a ter tudo que ele queria, a ter as carruagens, a ter os palácios. Mas ele falou o seguinte, cara, se eu pudesse voltar a ser jovem, eu ia dedicar a minha vida, tá, para Deus. Lembrar-me mais do meu Criador, porque eu estava tão ocupado na correria que talvez eu não parei para lembrar do meu Criador. Na correria da vida, eu não parei para lembrar do meu Criador. E eu preciso me lembrar do meu Criador nos dias da mocidade, porque agora eu estou velho, tem coisa que eu quero fazer e não aguento mais. Então, embora haja textos negativos em Eclesiastes, eu olho para esses textos negativos já sabendo que ele vai concluir em Eclesiastes 12. Tá? Ele nos demonstra um trecho caótico antes do 12, mas no 12 ele nos traz de volta a sobriedade. Ok? O livro de Jó, deixa eu passar rápido aqui, aquela ideia do questionamento, porque a vida é assim. Eclesiastes fala sobre a vanidade da vida. O que é a vanidade da vida? A vida é vã, passageira, não serve para nada. O herói de guerra é elogiado, mas ele morre e cai no esquecimento. A pessoa que não foi herói de guerra, viveu, também morreu, também cairá no esquecimento. Então, o livro de Eclesiastes, como eu disse, nos primeiros capítulos, ele nos deixa meio para baixo. Tá? Ainda mais se a gente pensar nos nossos dias. Todos que estão nessa aula aqui, tá? Daqui a 100 anos, nenhum de nós existirá. Tá? E provavelmente seu neto nem vai lembrar do seu nome. Ou pelo menos seu bisneto não vai lembrar do seu nome, porque você não lembra o nome do seu bisavô e da sua bisavó. Então, o seu bisavô e bisavó viveu 100 anos atrás, e hoje você, que é bisneto ou bisneta dele, não lembra nem o nome dele. Então, provavelmente, isso vai se repetir. Daqui a 100 anos, ninguém vai lembrar quem foi você. Então, quando eu raciocino a vida nessa perspectiva, que eu já tenho 40 anos, a expectativa de vida no Brasil é 75, digo, epa! Passou tão rápido esses 40 e agora? O que eu vou fazer da vida? Então, ou eu posso pensar filosoficamente e ficar deprimido, ou eu posso ler Eclesiastes 12 e dizer, enquanto eu tenho força, eu gastaria as minhas energias pensando e lembrando no meu Criador. Ok? Então, a observação existencial fala da brevidade da vida humana, inevitabilidade da morte, vai morrer de qualquer jeito. Limitação do conhecimento, não adianta tentar conhecer tudo, você sempre vai encontrar alguém que sabe mais que você, que tem informações mais que você. Tá? O sucesso, aparentemente, é aleatório, porque tem gente que busca e não acha, tem gente que nem buscava e conseguiu. A busca de significado na vida, tem gente que busca nos prazeres, Salomão buscou, não achou. Tem gente que busca nas riquezas, Salomão também buscou, não achou. Tem gente que busca nas conquistas e realizações, Salomão também buscou e não achou. Tem gente que busca em acumular sabedoria e conhecimento, Salomão também buscou e não achou.
As 4 principais buscas de significado na vida são prazeres, riquezas, realizações e conhecimento. Salomão experimentou todas as 4. Ele teve todos os prazeres da vida, tudo que ele desejou ele teve as riquezas, nunca teve algo que Salomão quis comprar na época dele, ele não pôde comprar, tudo que ele desejou ele teve. Conquistas e realizações, ele fez todas. O reino de Israel nunca foi tão grande quanto nos dias de Salomão. Tá? Ele teve paz, ele teve tranquilidade, todo mundo pagava imposto para ele, porque Deus deu medo às nações ao redor. Ele tinha sabedoria e conhecimento mais do que todas as pessoas, mas mesmo assim ele falou, o resumo da vida não é nada disso. O significado da vida é lembrar-se do Criador nos dias da mocidade. Tá? Ou seja, ele gera uma conclusão prudente. Aceitar os limites humanos, nós não vamos fazer tudo. Tá? Desfrutar os dons divinos no presente, ou seja, se eu tenho juventude, se eu tenho alegria, se eu tenho saúde, eu vou desfrutar disso. A próxima vez que eu acordar, eu vou dar glória a Deus, vou ficar feliz. A próxima vez que eu fizer uma caminhada, tá? Eu vou ficar feliz, mesmo que eu não tiver uma bicicleta para ir em algum lugar, mas eu tenho pernas para ir andando e tem gente que não tem pernas. Ou seja, eu posso olhar para a vida e ser grato. Viver com consciência do juízo. Ó, come, bebe, regala-te, folga, aproveita, mas sabe que de todas essas coisas, Deus te prestará contas, né? Te pedirá juízo. Tá? Temer a Deus como fundamento é a essência de tudo. Então, parece um texto filosófico que vai nos levar a um desejo suicida, mas não. Ele nos leva a uma conclusão prudente de amar a vida e de aproveitar cada momento. Muito bem. O povo de Israel tinha bênção para as nações, eles eram testemunho de Deus na terra, ele era o povo da aliança para fazer diferença, foram eleitos por Deus para fazer diferença e colocados em um lugar especial para serem bênção para as outras famílias, tá? Porque Deus falou que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Israel tinha como números um único Deus, eles eram o único povo monoteísta daquela região, todos os outros eram politeístas, tá? 12 tribos estavam reunidas dentro do povo de Israel, uma estrutura familiar que formou a nação completa. As 12 tribos são os 12 filhos de Jacó, né, com algumas variações ali, que Levi não é contado e José não é contado. Aí entram os filhos do filho de José, né? Na conta ali que é Efraim e Manassés, tá? Então as 12 tribos não literalmente são os 12 filhos de Jacó, tá? Lembra que dentre as 12 tribos eu não tenho Levi contado com terra, tendo um espaço geográfico, e eu não conto José. Entram os filhos de José, Efraim e Manassés, tá? Cuidado, porque essa ideia de saber as 12 tribos ali já foi cobrado em provas de concurso, que alguns aqui farão. 70 nações, número tradicional de povos que receberam bênçãos através de Israel, tá? De maneira a interagir com Israel, foram abençoados, tá? Por exemplo, a Síria foi abençoada lá no Naamã, né? E outras que de maneira direta e indireta foram abençoadas pelos descendentes de Abraão, ou seja, por Israel. O reino de Israel, resumindo, teve a era dos juízes, líderes militares que julgavam o povo temporariamente. Depois o povo pediu rei, Deus deu rei. Reino sobre o Reino Unido reinou Saul, reinou Davi, reinou Salomão. Reinaram sobre as 12 tribos. Depois rachou, né, pessoal? E aí ficou o reino dividido. No reino dividido, 10 tribos. Reino do Norte, Israel, 2 tribos. Reino do Sul, Judá, nações separadas. Quem não sabe que essa separação acontece, vai se atrapalhar toda quando vai ler o livro de Reis e o livro de Crônicas, porque simultaneamente eles estão falando do Reino do Norte e do Reino do Sul. E eu tenho que saber que uma hora ele está falando do Norte, uma hora ele está falando do Sul. Beleza? O exílio, que é a queda, tá, dos reinos do Norte e do Sul. O do Norte caiu para a Síria em 722 a.C. Então, o Norte caiu no ano 722 a.C. Lembrando que essa queda aqui é a mistura, eles continuaram lá, mas outros povos misturaram lá. E o Sul caiu em 586 a.C. ou 587, dependendo do livro ali, tá? Vamos botar 587. Mas se na prova vem 586, não preocupa, tá? Alguns historiadores discutem ali se foi 586 ou 587, mas o fato é que o Sul caiu para a Babilônia e foi levado cativo para a Babilônia, tá? E depois houve uma restauração parcial, com Neemias reconstruindo o templo, o muro, Zorobabel reconstruindo o templo, tá? E aí houve o retorno a Jerusalém e a reconstrução do templo, que é um marco, né, para Jerusalém ali, antes do período do silêncio, tá? No período interbíblico, a gente vai ter Herodes reformando o templo que Zorobabel já havia reformado, tá? E nos dias de Jesus já era outro templo, então, que foi reformado, e que a glória daquele templo, então, ali, embriagava os líderes religiosos, né? E quando Jesus disse que podia destruir aquele templo e derribá-lo e levá-lo em 3 dias, o povo não entendeu nada, né? Muito bem. O reino davídico é profético, né? Que o trono de Davi jamais teria fim, por isso que o Messias
vem da tribo de Judá e é filho de Davi, tá? Porque esse reino jamais terá fim, ok? A esperança messiânica é uma promessa primordial. Todo o Antigo Testamento tem muitas promessas, mas a principal promessa é a promessa do Messias, tá? Da semente da mulher, da descendência da mulher, nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. O Antigo Testamento está cheio de figuras tipológicas, tá? Melquisedeque, José, Moisés, todos demonstrando aspectos do verdadeiro Messias que viria, tá? Promessas dinásticas, ou seja, dinastias, famílias. A família de Davi, tá? Teria um descendente que seria o rei eterno, ok? Esse rei eterno da família de Davi, da tribo de Judá, é o Messias, tá? Visões proféticas, detalhes específicos revelados pelos profetas sobre nascimento, tá? Miqueias falou, e tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, é de ti que sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então, o nascimento de Jesus teria que ser em Belém de Judá. Miqueias falou isso 500 e poucos anos antes da vinda do Messias, tá? Em Belém. Não é Belém do Pará, não, tá, pessoal? Belém de Judá. O ministério, o que Jesus faria? Chamado de servo sofredor. O profeta Isaías já havia dito que ele ia ser chamado de servo, tá? E de sofredor. Lá em Isaías 53, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço forte do Senhor? E ele continua dizendo que ele foi moído pelas nossas transgressões, né? Padeceu pelas nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, tá? Então, todos esses detalhes estão descritos lá nas visões dos profetas. Profecias messiânicas principais, descendente da mulher, profeta como Moisés, poderoso em obras e palavras, filho de Davi, servo sofredor, são as principais promessas do Antigo Testamento apontando para o Messias, tá? E para concluir aqui, pessoal, o Antigo Testamento ele tem uma unidade teológica, tá? O Antigo Testamento ele não é um conglomerado de recortes, tá? Existem alguns teólogos liberais que dizem que o Antigo Testamento foi montado por pessoas muito tempo depois. Pessoal, ninguém faria uma obra tão perfeita assim, tá? Que linka desde o Gênesis, passando por Josué, tá? Passando pelos profetas, todos fazem referência ao Messias que viria, tá? Humanamente seria impossível uma obra tão perfeita assim manter a unidade. Um livro que demorou mais de 1000 anos para ficar pronto com pessoas tão diferentes, reis, sábios como Salomão, boiadeiros, pessoas rudes, e ter uma unidade tão importante, tá? Então, desde a criação, passando pela queda, tá? Pela eleição, né, de um povo, e por meio desse povo, a redenção é prometida não só para Israel, como também para todos, por meio do Messias. Tranquilo? Então, o Antigo Testamento, em resumo, é isso que nós temos de importante de resumo, a mensagem que o Messias viria. Tranquilo? E aqui nós concluímos, então, essa análise do Antigo Testamento.